Uma igreja que é comprometida com a missão de Deus, meus irmãos, também ouve atentamente a exposição da palavra de Deus. E para isso, nessa manhã, nós temos aqui conosco o pastor Arnaldo Matias, juntamente com a sua esposa Daniela, que prontamente aceitaram o nosso convite. O pastor Arnaldo, ele foi coordenador dos campos missionários da Junta de Missões Nacionais, da IPB, na região Nordeste. Aliás, nós temos aqui o nosso quadro de missionários, você pode acompanhar, exatamente da Junta de Missões Nacionais, onde o pastor Arnaldo Matias foi coordenador. Estava pastoreando a nossa igreja no Recife, onde fui recebido por ele, pela Daniela, pela sua esposa, sua família, eu e o pastor Petró, quando fomos ao CTM, ficamos 3 semanas lá. E agora o pastor está pastoreando a igreja presbiteriana de São Leopoldo, faz parte do nosso presbitério, PRVS, Vale dos Sinos, e está aqui conosco nessa manhã para expor a palavra de Deus a todos nós. Então, com muita alegria, nós queremos receber aqui nessa manhã o pastor Arnaldo. Pastor, fique à vontade, querido. De fato, encontrei esse grande servo do Senhor e vocês se dão por felizes, viu? Por ter o presbítero, o missionário Antônio aqui com vocês. Poderia ter muitos outros, mas Deus, na sua sabedoria, Ele disse, Ele é a pessoa certa para estar aqui. E nesse primeiro contato que tivemos lá, ele demonstrou todo o carinho por esta igreja, pelo trabalho, pela obra missionária, por tudo que deve ser feito como Jesus ordena, como traz a paz e como nós esperamos que seja feito. Com muita seriedade, com muito compromisso. Ele quase nem passeava lá em Recife, tanta coisa para ver. Ficava lá dentro, só estudando, mostrava dedicação, mostrava amor. Teve seus momentos de lazer, mas foi muito mais estudo, muito mais suor, muito mais trabalho do que passeio e dedicação. Isso chama a nossa atenção. Sua cordialidade, a beleza da igreja também, o templo deste trabalho, tudo isso é bênção de Deus na vida de cada um de vocês. Que Deus continue mantendo todos vocês nesta visão de plantar igrejas e trazer a sua bênção. Como vocês notam pelo meu sotaque, eu sou recifense, nascido em Pernambuco, vivi lá até este ano que terminou, até o começo deste ano, quando vim. Em 93 casei com minha esposa, Daniela, peço que ela fique de pé, quero apresentá-la. Em 93 nos casamos e estamos caminhando até hoje nessa vida ministerial, nesse trabalho, e Deus tem sido muito, muito bondoso, cheio de graça sobre nós. Meus queridos irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus no Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20. Versículo 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Vamos orar? Deus, Pai maravilhoso, graças te rendemos pelo culto, pela unidade, pela salvação, pela tua palavra escrita, para compreendermos exatamente o que tu queres para o nosso coração. Dirige os nossos pensamentos e que tudo que falemos, pensemos, possamos meditar, sejam agradáveis ao Senhor, a tua presença, a ti somente. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nesse ano que completamos 166 anos de presbiterianismo, nós temos muitos desafios pela frente, porque a igreja presbiteriana, apesar de ser uma das mais longevas, mais
tem mais tempo em território brasileiro, não foi a primeira. Os episcopais chegaram primeiro, os luteranos, onde eu estou lá em São Leopoldo, realizaram o primeiro culto evangélico das Américas, aqui, porque eles tinham a fé luterana e eles estabeleceram aquilo lá logo quando eles chegaram. Mas quando Simonton chegou, isso algumas décadas depois, ele lutou pelo trabalho, pregou, e em apenas 8 anos, ele fez mais do que nós temos conseguido em 20 ou 30 anos de presbiterianismo. Porque nós não conseguimos fazer um jornal como ele fez. Ah, mas jornal ninguém usa mais. Sim, mas naquela época era o jornal, era o top, era o momento, era o Instagram, era o Facebook da época, era o YouTube do contexto de Simonton. Mas ele fez, e ele foi bem sucedido. Ele também formou homens para o pastorado. Ele criou um seminário, ele formou um presbitério. Isso num curto espaço de 8 anos. 8 anos não é suficiente, às vezes, para nós nos organizarmos como igreja presbiteriana hoje. Imagine naquele contexto em que ele chegou, nem sequer sabia falar o português, entra e vai anunciar o evangelho primeiro aos americanos, aos ingleses, porque os portos estavam abertos. Era conveniente ao Brasil ter estrangeiros vindo para cá e ele aproveitou aquele momento e trouxe o evangelho, diferente do tempo dos huguenotes, que foram lançados, alguns vivos, na Baía de Guanabara, com os pés amarrados, às vezes dentro de um saco, para que morram afogados, ainda vivos. Outros sofreram tortura, morrendo pelo método do torniquete, até serem asfixiados. Era época diferente. E Simonton foi bem sucedido. A igreja cresceu. José Manuel da Conceição, imagine, numa época como aquela, um padre estudando junto com o cunhado de Simonton, Blackford, buscando o conhecimento e dizendo: eu quero ser batizado. Não, mas você já foi batizado. E daquela época para cá, nós passamos a batizar todos os católicos. Na época de Simonton, até se aceitava católicos não serem batizados e ingressarem na igreja. Mas aí José Manuel da Conceição fez uma argumentação, e essa argumentação foi levada para a missão lá nos Estados Unidos, dizendo: ele quer ser batizado, porque ele foi batizado e a teologia com a qual ele foi batizado na sua infância diverge do pensamento bíblico e da interpretação correta que nós temos. Ele quer ser batizado. E eles disseram: batiza. Um padre sendo batizado numa igreja nascente, numa igreja presbiteriana. E ele percorreu todos os lugares, todas as cidades, todas as vilas, onde ele serviu como pároco, para reanunciar e falar a verdade que libertou o coração dele, que lhe deu a verdadeira fé, que trouxe paz de verdade ao seu coração. Simonton estava lá, Blackford estava lá, José Manuel da Conceição presente. Meus irmãos, hoje o presbiterianismo em média, ele não chega a 0,03% da população do Brasil. E se você puder calcular quantos % de presbiterianos temos aqui em Bento Gonçalves, dá 0,03%? Dá mais? Dá menos? Nós temos um trabalho muito grande para realizar. É um trabalho extenso.
e é um trabalho desafiador. Durante muito tempo, Jesus sempre disse: vamos às cidades vizinhas. Marcos capítulo 1 diz isso. Depois ele diz em outro lugar: vamos descer. Mas Senhor, já é a ocasião em que houve a transfiguração, no monte que a gente diz no texto, né? O monte da transfiguração. E os discípulos: Senhor, está tão bom, vamos construir 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias. Ele disse: não, vamos descer porque precisamos. E ele sai, e ele sempre dizendo: vamos. Em algumas ocasiões, ele reuniu os discípulos, deu-lhes poder, concedeu autoridade e os enviou 2 a 2 pelas cidades. E eles voltaram relatando as alegrias, voltaram relatando que viram como que o diabo caindo. Eles se alegravam com isso. Jesus os corrige, dizendo: não se alegre, porque vocês viram Satanás caindo. Se alegrem, porque o nome de vocês está, o nome de cada um está no livro da vida. Essa deve ser a sua grande e maior alegria. Isso traz uma lógica para os nossos dias, porque tem muita gente pregando o Evangelho, não vivendo o Evangelho, se distanciando do Evangelho e perdidos. Pregam a verdade, mas não conhecem a verdade. Anunciam Jesus, mas não conhecem de fato Jesus. Falam das Escrituras, mas não conhecem de fato a doutrina. Por isso, em outro momento, Jesus diz: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas Senhor, nós pregamos em teu nome, mas não dá para pregar e viver na iniquidade. Senhor, expulsamos demônios, mas não adianta. Falamos línguas, não adianta. Afastai-vos de mim, vós que praticais, ou seja, é aquilo que o apóstolo João vai explicar na sua primeira epístola. O crente, o cristão não vive na prática, ele cai. Como também lá no Velho Testamento diz: 7 vezes o justo cai, 7 vezes ele se levanta. Ele não fica prostrado, ele não desanima, ele não desiste. E agora Jesus não diz simplesmente vamos. Agora ele não manda e depois vem, traz o relatório, diz como é que foi a experiência. Não, agora ele diz: vão. Jesus ressuscitou. João capítulo 20, ele começa falando da ressurreição de Jesus. Fala de que Maria viu o túmulo vazio, Maria Madalena viu o túmulo vazio. Eu imagino aqueles soldados que ficaram a noite e a madrugada vigiando, como eles ficaram extasiados. Eles viram antes de Maria, mas é Maria Madalena que corre e conta aos outros apóstolos. Depois ele aparece a partir do versículo 19, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, o dia do Senhor, trancadas as portas de onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. E o versículo 21, disse-lhe, pois, Jesus, outra vez: paz seja convosco. Já imaginou o impacto, a movimentação, o burburinho, os olhares, as surpresas, as pessoas ali, tudo fechado, todos trancados e Jesus presente. Jesus estava ali presente.
mostrando quem de fato ele era, pelas suas feridas, pelas suas cicatrizes, pelas coisas que lhe aconteceram. O momento foi tão único, tão especial, que Jesus teve que dizer de novo, como quem dissesse assim: pessoal, paz seja convosco. E eles conversando e falando, pessoal, outra vez eu vou dizer, paz seja convosco. Bastava uma vez, mas não dava para falar só uma vez, porque as mentes ficaram distraídas, as mentes ficaram envolvidas com aquele momento único, todos reunidos naquele final de tarde, e Jesus presente. Não dava para simplesmente olhar, é Jesus, não dava. Paz seja convosco. A paz que ele fala lá em João 17, a paz que ele prega em todos os lugares, a paz que ele traz para todas as pessoas, a paz que ele traz no momento de grande medo, de grande tribulação, lá no mar da Galileia, quando a tempestade impõe o terror no coração dos seus discípulos, dos seus apóstolos. Ele acalma o vento, ele acalma a tempestade, o mar se aquieta. E ele diz: como vocês são tímidos. E agora esses tímidos, eles estão timidamente trancados dentro do cenáculo, dentro de casa, com medo. E ele novamente vem acalmar os corações. É o desafio da igreja hoje. Como vamos pregar o Evangelho? Como vamos anunciar as boas novas? Como vamos falar disso? Ele diz, versículo 21, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Esse é o método de Cristo. Essa é a ideia principal. Como é que eu vou anunciar o Evangelho nas cidades vizinhas? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? Como é que eu vou anunciar o Evangelho em Bento Gonçalves, em São Leopoldo, Farroupilha? Como? Como o Pai enviou Jesus. Primeiro, profundo amor sincero e real é a causa da gente sair de qualquer lugar para anunciar as boas novas. 1 Coríntios traz isso de uma forma tão magnífica, e às vezes nós pensamos, ele está falando do amor que devemos ter um com o outro. Sim, deve ser o amor que devemos ter um com o outro. Há sim a descrição do verdadeiro amor, mas observe que esse verdadeiro amor é o amor de Deus, é o amor que nos consola, é o amor que traz paz à nossa vida, ao nosso coração. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, e Jesus falava tudo isso muito bem, se não tivesse amor, seria como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda tenha que o dom de profetizar, e Jesus faria isso com muita facilidade. E ele tinha amor e conhecia todos os mistérios, toda a ciência, tamanha e fé para não só fazer com que os montes saíssem de um lugar para o outro, mas milagres ocorrerem constantemente, como prova de que ele era o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Então constantemente o Senhor estava ali e dizendo, eu amo, eu profetizo, mas eu amo, eu conheço todos os mistérios, eu sondo os corações, eu sei o que passa pelas mentes, mas eu amo cada um desses. Ele tem todo o conhecimento da ciência, ele pode transportar montes. Versículo 3 diz, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Jesus não teve o corpo queimado, mas crucificado.
Mas muitos cristãos tiveram seus corpos queimados. E se não houvesse amor, a pregação do Evangelho, a vida do Evangelho, não valeria a pena. É tanto que lá em Filipenses capítulo 2 diz: ele não teve por usurpação o ser igual a Deus. Ele deixa a glória, ele deixa tudo, continua sendo Deus e prega e ama. E por isso ele diz também: Pai, eu os amei até o fim. Nenhum deles eu perdi. Apenas o filho da perdição, que estava destinado à perdição mesmo, mas todos eles eu guardei e eu os amei, e amei até o fim. Como é que Deus envia o seu próprio Filho? Ele envia com amor. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Às vezes você está pregando o Evangelho e as pessoas que estão ouvindo estão pensando: ele quer meu dízimo. Não é verdade. A gente não quer o dízimo deles. Você vai pregar o Evangelho e as pessoas dizem: ele quer que eu seja mais um número na igreja dele. Não, não é verdade. Então por que pregamos o Evangelho? Por amor. Foi por amor que Jesus veio, foi por amor que Jesus foi enviado, é por amor que ele é trazido, e é por amor que ele morre, é por amor que ele deixa tudo, e é por amor que é paciente, é benigno, é amor que não arde ciúme, é um amor que, embora ele fosse Deus, ele não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procurou os seus interesses, mas o interesse do Pai. Não se exasperou, não se ressentiu do mal que lhe fizeram. Pelo contrário, ele diz: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Ele não se alegrou com a injustiça. Mas no versículo 7, tudo ele sofreu, tudo ele creu, tudo ele espera, tudo ele suporta. E o amor de Deus, o amor do Filho, jamais acaba. É esse mesmo amor que faz com que Simonton venha, Blackford venha. Ele não tem vantagem. O que é que ele vai ganhar vindo para o Brasil? Uma febre amarela que o levou à morte. O que é que Simonton ganha chegando ao Brasil? Solteiro. As lutas da vida de um missionário solteiro que ainda estava aprendendo a língua nacional, a língua portuguesa. O que é que ele ganha pregando o Evangelho no Brasil? Ver a sua filhinha, recém-nascida, sem mãe. Porque Ellen falece justamente naquele primeiro período em que eles estão felizes com o casamento. O que é que ele deixa? Ele deixa a casa do pai, ele deixa uma cidade bem diferente do Rio de Janeiro, ele deixa uma cidade bem diferente de São Paulo, ele deixa uma cidade bem diferente daquela época, ele encara as lutas religiosas, porque um dos problemas que Simonton enfrentou não foi principalmente com os jesuítas, não foram com os católicos em geral, não, foi com o congregacional. Robert Calley, que tinha anunciado o Evangelho e fundado a Igreja Presbiteriana em Portugal. Mas alguma coisa aconteceu e ele não ficou satisfeito e veio para o Brasil para plantar para plantar igrejas congregacionais. E ele faz panfleto. Ele faz uma panfletagem dizendo e diminuindo a igreja presbiteriana, desdenhando de Simonton. Simonton o procura e diz: o que é isso que você escreveu sobre mim e sobre a igreja? Mas será que o Brasil não é grande o suficiente
para pregarmos o Evangelho? Será que não é grande o suficiente para desenvolvermos o reino de Deus? Cada um fazendo a sua parte, fazendo o seu trabalho. Não tinha como recolher todos os panfletos antipresbiterianos daquela época. E olha que as estatísticas dizem que eram apenas 8.000 habitantes no Brasil. Isso porque ninguém contabilizava os índios, as pessoas que estavam em locais que ainda não tinham sido alcançados, evangelizados. Eram 8.000 pessoas. E ele está dizendo, 8.000 pessoas não é suficiente. Não é suficiente para a gente. Prega daquele lado, eu vou pregar desse. Vamos anunciar. Meus irmãos, há tanto o que fazer, e se não for por amor, vai ser por sentimentos desprezíveis e recrimináveis, como ganância, status, postura, ser visto pelos homens. Se não for por amor, como Deus enviou Jesus Cristo, e como Jesus Cristo nos enviou, tenha certeza, as pessoas vão notar a nossa falta de amor. A gente tem que amar, a gente tem que chegar junto, a gente tem que perdoar, a gente tem que mostrar todo esse amor. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Em primeiro lugar, amor. Em segundo lugar, Lucas, capítulo 4. Entre tantas outras razões que Deus nos faz lembrar, Lucas capítulo 4, ele deixa com muita clareza uma das causas pela qual Jesus foi enviado. Mesmo lá de Isaías capítulo 61, Lucas 4, 18, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. E o que é que esse texto tem a ver? O Espírito do Senhor está sobre mim. Se o Espírito do Senhor não nos conduzir, o Espírito do homem vai querer conduzir. Se o Espírito do Senhor não nos mostrar o caminho, ou impedir tal e tal lugar, como o próprio apóstolo Paulo disse, queríamos ir a Bitínia, queríamos ir para tal lugar, mas o Espírito do Senhor nos impediu. Se nós não estivermos abertos para as portas, dispostos a passar pelas portas que o próprio Senhor nos abre, nós vamos querer criar oportunidades, vamos querer criar locais, vamos querer criar estratégias. E não há estratégias. Há somente a vontade do Pai, a vontade do Espírito. E para que, como diz o apóstolo Paulo aos Gálatas, para que você não faça a sua própria vontade, ou você faz a vontade da carne, ou você faz a vontade do Espírito. E pela vontade do Espírito, Jesus, que está revestido, que é o próprio Pai, e que está o Deus encarnado ali, Jesus encarnado, ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. E eu sou ungido, eu sou o Messias, eu sou o Cristo. Eu sou ungido para evangelizar os pobres. E em termos de evangelização, pode evangelizar os pobres. E foi um consolo para o próprio João Batista, quando em dúvida mandou os discípulos dele perguntarem, pergunta se ele é o Cristo, aquele que havia de vir. E entre as respostas de Jesus, ele diz assim, os cegos veem, os coxos andam, e aos pobres está sendo anunciado
o Evangelho. O Evangelho. Meus irmãos, o Espírito do Senhor fez isso. E se você olhar para o ministério de Jesus, quem corria até Jesus? As pessoas que tinham entes queridos à beira da morte, pessoas que estavam aflitas de coração, pessoas que estavam angustiadas na sua alma, pessoas que estavam sem esperança, pessoas que eram encontradas dominadas por demônios, pessoas empobrecidas. Havia algumas poucas pessoas ricas para o contexto da época, mas a maioria eram pobres. E Jesus nunca rejeitou nenhum deles. Nunca. Para pôr em liberdade os oprimidos. Assim como o Pai me enviou para cumprir Lucas capítulo 4, que é o texto de Isaías capítulo 61. Assim como o Pai me enviou para amar cada um de vocês, o Pai também me enviou para dar a vida por vocês. E Simonton morreu de febre amarela, como mencionei há pouco, 8 anos depois de anunciar e de chegar pregando o Evangelho. Foi assim também lá no Nordeste, quando um americano, George William Butler, foi anunciar o Evangelho nos sertões. Ele era médico e passava por uma calçada quando um homem olhou para ele e cuspiu no rosto dele. Dr. Butler, americano muito distinto, tirou um lenço do bolso, enxugou a cusparada e seguiu para casa sobre uma declaração muito dolorosa: não pise na minha calçada. O senhor é um crente, é um desses bíblias. Não pise na minha calçada. Tempo depois, esse homem que disse isso estava doente. Não era maldição, não. Ele já estava doente quando disse isso e não sabia. Mas aquele ato de limpar o rosto com o lenço, chegar em casa, examinar aquele cuspe recebido, ele identificou que ele já estava como que tuberculoso e levou para ele o remédio. Disse: está aqui o remédio para a sua enfermidade. Isso é amor. Isso é amor. Ele podia ter saído de lá. Ele morava numa casa, isso era em Canhotinho, na cidade próxima a Garanhuns, e ele construiu a igreja, construiu um hospital também. Isso muito tempo depois. A esposa dele vendia orquídeas e leite para angariar fundos para construir e preparar todo aquele recurso, todo aquele ambiente. Passado o tempo, ele foi pregar em São Bento do Una. Sabe-se que naquela época ainda não era a época de Frei Damião, que queimou a igreja presbiteriana lá na Paraíba. Não queimou os batistas porque os batistas estavam armados, mas o presbiteriano não estava armado. Aí queimou com a turma, foi lá, entrou, queimou toda a igreja presbiteriana de Patos, na Paraíba. E os irmãos, ele foi pregar, o missionário Butler foi pregar em São Bento do Una. E enquanto pregava e as pessoas ouviam e se reuniam, um homem se aproximou dele. Era o carteiro, mas não tinha carta. Ele tinha um punhal. E ele partiu para cima do missionário, a mando do pároco da região. Naquele instante, um homem chamado Nevilela se apresenta entre o missionário e o algoz, o carteiro. Ele recebe a punhalada.
não sobreviveu. Morreu nos braços do Dr. Butler, missionário. E naquele dia, naquela hora, ele disse: 2 homens morreram por mim. Jesus, que me salvou, e meu amigo, meu irmão, Neve Lela. A causa do Evangelho é causa que é semeada com sangue também. Nos dias de hoje, também. Nos dias de hoje, com sofrimento, com lutas, com desdém, com o virar o rosto, com o fazer pouco caso, com o dizer, isso é coisa de louco, com o fato de dizerem hoje, isso é religiosidade, isso é ficção. Não é. Jesus é real. E por esta causa nós precisamos estar dispostos a morrer. Pelas nossas almas, Jesus morre. Por causa dos nossos pecados, Jesus morre e é crucificado. Por causa dos nossos erros, da nossa mesquinharia, do nosso engano e de todos os nossos tipos de pecado, Ele toma sobre si todo o castigo, tão doloroso, tão vil, que Ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? Essa é a dor de fato de quem sente o peso do pecado sobre si. Jesus sofreu isso. Jesus morreu. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês, que estejam dispostos a morrer. Você não vai morrer pelo pecado de ninguém, porque Jesus já fez isso. Mas às vezes nós precisamos dar a nossa vida, dar o nosso tempo, não o que sobra da nossa saúde, não o que sobra da nossa agenda, mas dar o melhor, como fez Jesus, como fez Deus. Ele nos envia para priorizar a pregação do Evangelho e morrer, se necessário for. Derramar o sangue, se necessário for. Doutor e missionário Butler tem a sepultura dele ao lado da igreja até os dias de hoje, lá em Canhotinho, no sertão de Pernambuco. Já tentaram levar o corpo dele, mas a gente não deixou não. Deixa ele aqui. É uma coisa rara, uma igreja presbiteriana, um túmulo, uma escola, um local para um hospital. É uma das coisas raras, pelo menos eu não... Pode ser que haja outros lugares assim, mas eu não conheço. Talvez ainda conheça. Mas, assim como o Pai me enviou, eu vos envio para pregar com amor, sendo conduzido pelo Espírito do Senhor e com disposição para morrer por aqueles que estão ouvindo o Evangelho, e morrer e sacrificar a própria vida pelo bem daqueles que estão nesta cidade. Você vai pregar o Evangelho. Deus envia você. Deus envia cada um de nós. Há muitas histórias assim que eu ouvi, como a história de um presbítero que andou muitos quilômetros, dormiu no chão com o céu como teto, ele e a esposa, para serem batizados. Numa época que poucas estradas asfaltadas existiam e que ele foi rejeitado pela própria família. Ele foi meu presbítero há muitos anos atrás. Ele morria pelo Evangelho. Ele dava vida pelo Evangelho. Jesus diz assim: eis que vos envio como o Pai me enviou. É isso. Você é enviado
como Jesus foi enviado. Não tem como fazer diferente. E se Ele nos envia, eu não quero ser um Jonas. E você não quer ser um Jonas. Então, eis o campo branco para a ceifa. Eis as pessoas prontas para ouvir o Evangelho. Perguntaram para Simonton, como pregaremos o Evangelho neste país? Entre as várias sugestões que Simonton deu, ele disse uma muito fácil que a gente se reúne com as crianças e pode fazer. Distribua livros, distribua panfletos. Faça isso. Panfleto. Um papelzinho deixado na mão de alguém que não quer ouvir a sua voz, fará diferença se esse papelzinho, se esse panfleto tiver a palavra de Deus escrita. Porque a fé vem pelo ouvir. Não ouvir o pregador, mas ouvir a palavra de Deus. Prega, anuncia, seja guiado. Ame de todo o coração. Ame de verdade. A resposta, o resultado será do Senhor. Deus quer lhe usar. Você acredita que Deus quer lhe usar? Você quer, de repente, ser mais usado do que já tem sido usado? Vamos fechar os olhos. Vamos fazer uma oração por nós mesmos.